Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje, dando continuidade aos estudos das lições bíblicas de adultos da CPAD, que nesse primeiro trimestre está com o tema A Santíssima Trindade, nós hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título A Paternidade Divina. Hoje nós iremos ver que a doutrina da paternidade de Deus revela para nós que Ele é a fonte eterna de toda a vida. Deus, ele não é somente um ser transcendente e soberano. Ele também é Pai em sua essência. E essa paternidade, ela é revelada plenamente na história da salvação, pois se manifesta através do envio do Filho, quando ele envia o seu Filho ao mundo como Salvador do mesmo, para que através dele nós pudéssemos ser justificados e redimidos dos nossos pecados e assim ter acesso à salvação, nos tornando também filhos adotivos, fazendo parte da sua família, da família de Deus, como também se manifesta no envio do Espírito Santo, formando conosco uma íntima relação transformadora, que aperfeiçoa em nós o amor de Deus que é derramado em nossos corações, garantindo assim a nossa comunhão com Deus, o Pai, fazendo com que, através da nossa fidelidade para com Ele, venhamos dar testemunho dessa nossa filiação celestial. E o texto áudio da lição, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Aqui são palavras do apóstolo João, conhecido como discípulo amado, que viu, tocou, conviveu e aprendeu muito com o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a verdade prática diz assim: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. E a palavra-chave da lição é paternidade, que refere-se essencialmente ao estado ou qualidade de pai, que é a condição de um homem que teve ou tem um filho, seja ele biológico ou adotivo. E o texto bíblico em classe está lá em 1 João, capítulo 4, versículos de 13 a 16. No primeiro tópico da lição, nós temos a revelação da paternidade do Pai. Subtópico 1, a definição da paternidade do Pai. E aqui nesse primeiro subtópico, o comentarista ele vai afirmar ser a paternidade um atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. E na sequência ele vai citar Efésios capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos vós. E é importante salientar aqui que essa expressão todos vós é uma ênfase que o apóstolo faz daquilo que ele está tratando para a sua audiência. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, para os verdadeiros cristãos. Então, por que eu estou frisando isso? Porque as pessoas às vezes dizem assim: mas eu sou filho de Deus.
Bom, existe a paternidade aí, como nós até já falamos em outro vídeo, que é uma paternidade por criação. Todos nós somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, né? Agora, a filiação que nos dá uma condição de termos uma intimidade maior com esse Pai Celestial, que nos permite sermos adotados por Ele e fazermos parte da sua família, essa filiação, ela só acontece por meio de seu Filho Jesus. A palavra de Deus diz assim, veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. É a palavra que diz, né? E nós, na sequência da lição, nós iremos ver o porquê. E na continuação, o comentarista, ele afirma que o Pai é princípio sem princípio, ou seja, ele é o princípio de todas as coisas, mas não teve princípio. Até porque todas as coisas procedem dele. Ele é antes do tempo, ele é antes da matéria, ele criou todas as coisas. Antes dele não existia nada. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é quem gera o Filho, de quem, juntamente com ele, procede o Espírito Santo. E aqui no subtópico 2 nós temos a paternidade eterna do Pai. Como nós já vimos, a paternidade de Deus, ela não teve início no tempo. Ele é Pai por toda a eternidade. Nós vamos ver no Antigo Testamento, ele que é sem princípio, sendo o início, o ponto de partida de todas as coisas, a causa da existência de todas as coisas. Deus, o Pai, é a causa. O Novo Testamento vai identificá-lo como fonte eterna de vida, como Pai que ama, que planeja, que envia o Filho, que vem e executa a obra redentora da salvação, e que depois, juntamente com ele, envia o Espírito Santo, que eficazmente aplica essa obra na igreja. E dos indícios da confirmação, um dos indícios da confirmação de Jesus sobre a paternidade eterna de Deus é a oração sacerdotal. Lá em João capítulo 17, versículo 5, quando ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que essas palavras de Jesus evidenciam para nós a sua existência na eternidade com o Pai, em glória, o que mostra para nós que essa relação funcional de Pai, de Filho, já existia na eternidade. Na eternidade já existia ali o Pai, já existia ali o Filho e o Espírito Santo. E aqui no subtópico 3 nós temos: o Pai gerou o Filho. E aqui nesse subtópico 3 é preciso ter muito cuidado para explicar o que significa essa expressão, Pai gerou o Filho, ou a outra expressão que nós vamos encontrar, eternamente gerado pelo Pai. Porque afinal nós estamos tratando aqui da Santíssima Trindade, mas
que na verdade é Deus. Nós estamos falando de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que o ser incriado, né, que nunca foi gerado, pois não tem princípio nem fim, é eterno. Né? Deus é eterno. Então, como é que a gente entende essa expressão, o Pai gerou o Filho, ou eternamente gerado pelo Pai? Bom, a conclusão que nós chegamos é que a expressão gerado eternamente pelo Pai, ela aponta para dois momentos. O primeiro, na eternidade, quando Deus, em seu íntimo, ele propõe, em seu íntimo, em seu coração, ele propõe gerar a semente para que o verbo vivo ele encarne. Lembrando que o verbo vivo, de Deus, o Logos, o Hologos, a palavra, sempre existiu, ele é eterno. E não tem princípio nem fim. Ele nunca foi gerado. Mas Deus, ele estabelece em si mesmo o plano de salvação, onde ele vai gerar semente para que o verbo vivo encarne. Então, a primeira geração do Filho acontece na eternidade. E isso aqui tem a ver com os papéis funcionais, eternos das pessoas da Trindade. Porque essa relação de pai e filho, que é uma relação funcional. Entende? Então, primeiro acontece ali na eternidade. A gente tem a base para isso, uma base para isso, é Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Porque é onde nós fomos eleitos, onde nós fomos predestinados. Antes da fundação do mundo, acontece na eternidade. E quando nós lemos 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele, antes de criar qualquer coisa, ele já viu que quando criasse o homem, um homem cairia e necessitaria de redenção, de salvação. Então, na eternidade, Deus ele propõe isso. Gerar uma semente para que o verbo vivo, eterno, ele encarne. A palavra, o Logos. Lembra de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, o Logos, a palavra eterna, divina, eternamente, se relacionando ali com o Pai. Então, esse é o primeiro momento que o Filho é gerado. O segundo momento é quando o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, o Pai enviou, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É o segundo momento em que ele é gerado ali no ventre de Maria, com a ação do Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e nasce ali, o Verbo encarna, nascendo em forma na pessoa de Jesus. Quando ele encarna, ele agora nasce e começa a ensinar a todo mundo, como deve se relacionar com esse Pai Celestial, porque ele ali encarna como filho de Deus, nasce e vive ali agindo entre nós como filho de Deus, nos ensinando também a ser filhos de Deus. Então, o primeiro momento, na eternidade, Deus propõe criar a semente para que o verbo
ele em carne. Então ele é gerado eternamente por isso, porque ele foi gerado, o Filho, ele foi gerado na eternidade, no íntimo de Deus, né? No eterno querer de Deus. E o segundo momento, na encarnação, quando realmente, de fato, ele é manifesto ao mundo, né? Em forma humana. Aí a gente vai lembrar de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, que o próprio Jesus, quando Paulo vai narrar ali, já fala sobre Jesus, né? Que é o verbo de Deus, que não teve, que subsistindo como Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser Deus, mas esvaziou-se da sua glória, tomando a forma de servo e a forma de homem, né? Se manifestando em figura humana. Então essa expressão eternamente gerado pelo Pai, ou Filho foi gerado pelo Pai, é nesse sentido, aponta para esses dois momentos. É gerado na eternidade, na intenção, quando acontece ali, Deus em seu conselho propõe o plano de salvação, de redenção da humanidade, porque ele já sabe que o homem que vai ser criado, o homem iria cair, iria desobedecer. A queda não foi uma surpresa para Deus. A gente faz o link com 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e a gente vê isso, que nós já fomos eleitos de acordo com a presciência de Deus o Pai. Ou seja, nós fomos eleitos e predestinados para a salvação antes mesmo da nossa existência. Como nós já falamos no vídeo passado, Deus de antemão já sabia aqueles que receberiam e creriam no seu Filho, o Verbo encarnado, que se manifestou ao mundo na pessoa de Jesus, porque foi esse o nome que o Gabriel, o anjo Gabriel, orientou, ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo. Então a gente precisa compreender isso, essa questão do ser gerado eternamente. A gente chega a essas conclusões. E aí você pode analisar, lendo, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, na intenção, porque não foi o homem Jesus que foi morto lá atrás. Já estava no plano de Deus. O Filho já existia ali com Deus. O Verbo, na posição de filho, assume o papel de filho, em concordância com o plano de redenção. Então, você vê aí, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e outras passagens também que corroboram, João capítulo 1, versículo 14, Hebreus capítulo 1, versículo 5 e 6, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, e 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7. Aí você pode analisar essa nossa definição com base nessas referências bíblicas. E na continuação nós temos as palavras de Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 26, quando ele diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Quando Jesus ele nos diz que o Pai tem vida em si mesmo, ele nos conduz ao âmago do mistério de Deus. No que diz respeito, possuir vida. Porque a vida que Jesus está se referindo aqui não é simplesmente uma existência biológica ou uma continuidade
de existência no tempo. Não é disso que Jesus está falando. Quando Jesus ele diz que o Pai ele tem vida em si mesmo, ele está falando de origem, plenitude e fonte. O Pai, ele não recebe vida de ninguém, o Deus Pai. Até porque ele não depende dela, porque ele é a fonte da vida. E a vida que nós estamos falando aqui é a Zoe, que é a vida no seu sentido mais amplo, que abrange todos os aspectos. Então, diferente de nós, que somos criaturas que possuímos vida por derivação, por dependência, Deus, o Pai, vive por essência. Até porque ele é eternamente autossuficiente. E Jesus ele vai além, né? Porque ele declara que essa é a mesma condição do Filho. O Pai concede ao Filho ter essa mesma condição de possuir vida em si mesmo, revelando para nós a profundidade da comunhão entre o Filho e o Pai, da comunhão divina, a profundidade da comunhão divina entre o Filho e o Pai, em que a gente vê que não há diferença entre um e outro em essência. O Filho compartilha da mesma natureza do Pai. É por isso que Jesus, certa vez, ele disse: eu sou a vida. E mostrou isso, ressuscitando mortos, concedendo vida eterna, porque ele tem esse poder de conceder vida eterna, ele é a fonte de vida, por isso que ele é chamado, lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, de Pai da eternidade, no sentido de que ele pode conceder a vida, porque ele possui vida em si mesmo. E também demonstrou isso quando entregou a sua vida para depois tomá-la. E aqui no subtópico 4 nós temos: o Pai nos concede o Espírito. E aqui eu gostaria de início reiterar que o Espírito Santo ele não é uma força ativa de Deus. Ele também não é uma criatura. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E a pessoalidade do Espírito Santo é revelada para nós nas Sagradas Escrituras, quando a própria palavra nos orienta a não entristecê-lo. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 5, o apóstolo Pedro chegar para Ananias e dizer assim: você mentiu, por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você mentiu a Deus? Está implícito aí a pessoalidade do Espírito Santo. Ele é Deus. E o ser concedido pelo Pai, nós podemos verificar nas palavras de Jesus lá em João capítulo 14, versículo 16, quando Jesus, já dando as últimas instruções aos seus apóstolos, aos seus discípulos, antes da cruz, ali consolando a eles, porque ele era o Consolador, ele promete que ele iria para o Pai, mas que um outro Consolador viria. Aí ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa foi a promessa
de Jesus. Ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, allos paráclito no grego, que significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, com os mesmos atributos, Deus, que estará com vocês e em vocês, porque o Espírito Santo, ele habita conosco e em nós. Cada um de nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E quando é que nós recebemos o Espírito? Quando é que nós recebemos o Espírito do Pai? Aí a gente vai ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, desculpe. Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, quando nós ouvimos o evangelho da graça, ouvimos a respeito de Jesus Cristo, como Salvador, como Filho de Deus, e cremos nele como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ser habitação do Espírito Santo de Deus. E aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, eles são assinalados como propriedades de particular de Cristo. De modo que o Espírito Santo testifica que são os filhos de Deus. Então, somente aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo são selados pelo Espírito Santo de Deus, testificando que são agora pertencentes do Pai. E chegando aqui no tópico 2 da lição, nós temos reconhecendo a paternidade do Pai. Sobre o tópico 1, confessar a Cristo como Filho. Porque é justamente isso. Só se pode reconhecer a paternidade do Pai e experimentar a sua graça, o seu amor, aqueles que confessam o Filho. Não tem como eu afirmar com propriedade, Deus é meu Pai, e participar da família de Deus, ser adotado na família de Deus, se não for por intermédio do Filho, se não confessar o Filho como meu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Ele é o Filho de Deus. Não tem como. E aí nós vamos ver o que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, querido, não tem como eu e você experimentarmos o amor, a graça, o zelo desse Pai Celestial, se não for por intermédio do Filho. É preciso confessar Jesus Cristo como Filho de Deus, crendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem como, não tem outro caminho. A palavra, nós aqui já citamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. E lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um único Deus, há um só Deus, e um só mediador entre esse Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. O Verbo encarnado, que um dia habitou entre nós. Foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive e reina para todo sempre. E está
sempre de braços abertos, né? Quer experimentar? Quer fazer parte da família de Deus? Quer experimentar esse amor, esse grande amor desse Pai celestial, que é Pai em um nível máximo, porque ele o Deus, ele é Pai no sentido de que ele ama as suas criaturas. E esse amor foi de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito, né? O seu único filho, né? Da mesma natureza, para que ele pudesse, para através do seu sacrifício na cruz do Calvário, eu e você pudéssemos ter acesso a ele, pudéssemos ter intimidade com ele, conhecê-lo. Então, para experimentar essa intimidade e o cuidado do Pai Celestial, você precisa confessar a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Aí chegamos aqui no subtópico 2, que vai falar sobre a perfeição do amor do Pai, que praticamente é uma continuidade daquilo que nós já estamos falando, né? Quando confessamos o Filho, experimentamos o amor desse Pai, que é muito mais do que ações. É um amor que faz parte da sua natureza, que ele, como nós já falamos, foi demonstrado ao enviar o seu Filho, para que por meio dele, seu Filho, nós pudéssemos também sermos adotados como filhos, com todos os direitos de filho legítimo. E aí chegamos aqui no subtópico 3, que vai falar sobre as bênçãos da filiação divina. E aí nós podemos citar aqui as 3 principais bênçãos, né? A primeira bênção é sermos justificados por Deus por intermédio de Jesus. É a justificação. Porque quando o homem ele ouve o Evangelho e crê em Jesus Cristo, confessa Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, ele é justificado por Deus por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos que nós não somos justos por natureza, mas Deus ele acredita em nós a justiça de Jesus Cristo, do justo. E aí nós passamos aos olhos de Deus sermos justos, né? Nós somos justificados. Então a justificação é a primeira bênção, né, que eu posso citar aqui. Essa pessoa que é justificada por Deus por intermédio de Jesus Cristo torna-se assim livre da culpa e da condenação do pecado. Ou seja, o condenado é absolvido e agora é salvo. É a primeira bênção, né? Nós sermos justificados. Sendo justificados, somos regenerados. Passamos pelo novo nascimento, que é um processo de transformação sobrenatural no interior do homem, realizado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus age em nós, gerando agora uma nova natureza, que é o novo nascimento, a regeneração. A partir daí, nós ingressamos na família de Deus, como filhos adotivos. E a terceira grande bênção é que, nessa condição, agora nós temos livre acesso ao Pai. E tudo por intermédio de Jesus. Porque nós somos justificados em Cristo.
nós somos justificados diante de Deus através de Jesus Cristo. Né? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por meio dele. E aí vem a regeneração, e nessa nova vida nós temos a condição de adentrar a sala do trono. No tópico 3 da lição nós temos a experiência do amor do Pai. Subtópico 1, o amor é aperfeiçoado no crente. E esse aperfeiçoamento do amor do Pai em nossas vidas é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Quando, por exemplo, nós lemos e guardamos a palavra de Deus em nossos corações, possibilitando assim o amadurecimento desse amor divino, em nós. O que vai fazer com que ocorra aquilo que está proposto, no subtópico 2, que é o amor é a marca dos filhos. Porque no momento em que eu me alimento da palavra de Deus e aguardo no coração, não apenas leio, mas faço, capacitado pelo Espírito Santo, que ela se cumpra, se aplique na minha vida, o amor de Deus, ele amadurece em mim, se aperfeiçoa em mim e é manifesto, se torna uma marca. E é isso que faz com que eu seja identificado como um verdadeiro filho de Deus, porque é isso que distingue o verdadeiro filho de Deus daqueles que apenas se nominam como filhos de Deus. Chegamos aqui no último subtópico 3 da lição, que diz: fomos amados primeiro. E aqui está a essência da vida cristã, fundamentada no fato de que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o que nós trabalhamos, inclusive, a semana passada, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Porque antes de nós existirmos, antes de qualquer iniciativa nossa, de qualquer movimento pessoal nosso em relação a Deus, ele nos amou, e nos elegeu, e nos predestinou para a salvação. Então, não foi mérito nosso, não foi por iniciativa nossa, não. Não há nenhum mérito por parte de nós. Ele simplesmente nos amou. E é por isso que nós o amamos, nós o adoramos e somos gratos a Ele por esse tão grande amor, por ser esse Pai bondoso, amoroso, gracioso, que tem zelo pelos seus filhos, e que está pronto a nos abençoar. E a conclusão da lição diz assim: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Glória a Deus, Então essa foi a lição de número 4. A paternidade divina.
né? A gente nem... É bem verdade que a gente nem tem muito tempo, né, para explorar, tanto aqui, como na plataforma, como também nas escolas bíblicas dominicais locais, porque é muito profundo, né? Se nós fôssemos explorar mais ainda esse tema, ainda sairíamos edificados, maravilhados, porque, como sempre nós falamos, a palavra de Deus é fonte inesgotável. Tá bom, queridos? Então, estamos aí chegando ao final de mais um vídeo, a lição de número 4, a paternidade divina. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? E que Deus continue abençoando você, seu ministério, sua família, e até a próxima lição.